Olá, amigos. Bem-vindos para mais um SEAC no Lar, uma grande oportunidade que o Centro Espírita Amor e Caridade nos oferece toda semana do estudo do Evangelho em grupo, com a família, né? E desde já, nosso desejo de um feliz ano novo para você, para a família, um feliz 2025, que seja de fato um ano de realizações. Estamos aqui com o José Rubo, que eu convido também nesse primeiro dia para que, né, se manifeste, José. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos. A manifestação é essa, manifestação de alegria, de felicidade, de começarmos o ano com vocês aqui, né? Que alegria para nós dois, eu e o Maurício, podemos fazer, né, este SEAC no Lar. Hoje, então, no dia 1º de janeiro de 25. Olha só que maravilha, não? Nós desejamos também para vocês um excelente ano, muitas realizações. Óbvio que todos nós buscamos sempre, cada vez mais, melhorar um pouquinho, todo dia, toda hora, né? E isso vai se acumulando. Cada passinho à frente que a gente dá é mais um passo na direção correta, na direção da evolução espiritual que nós estamos buscando. Olha, José, acho que é o 3º ou 4º ano que nós fazemos o primeiro programa, em que nós abrimos o ano fazendo programa. O que você acha? Será que a gente está dando sorte para esse pessoal? Será que eles estão seguindo aquilo que o Evangelho traz para a gente? O que você diz? Eu acho que seguindo, todo mundo segue, né, Maurício? A gente sempre dá umas derrapadinhas aqui, uma derrapadinha ali, mas acho que em frente a gente sempre vai, né? Para trás a gente não está retrocedendo, não. Então, vamos continuar, vamos a nossa fazendo esse programa sempre no início do ano, né? É uma coincidência, mas enfim, acho que do 1º de janeiro mesmo, acho que é a primeira vez que nós fazemos, né? 1º de janeiro é, de fato, o primeiro que coincide mesmo, né? E é isso daí mesmo, tem que ter boa vontade de colocar em prática, que o Evangelho a gente está estudando, está conhecendo, então colocar em prática, né? Seguindo, inclusive, a orientação do Mestre, paz na terra aos homens de boa vontade. Estamos aqui uma vez mais, então, para falarmos do Evangelho. E hoje a lição será número 149 do livro Vinha de Luz, que tem por título Escamas. E nós vamos ver que interessante, talvez esse seja o princípio para que nós possamos, então, remover essas escamas dos nossos olhos, a exemplo do que a lição vai falar sobre Paulo, né? É sempre muito bom lembrar aquela sequência de etapas para o Evangelho no Lar, né? Para aquele que está pretendendo começar agora, que ainda não tem certeza, né? Então, é importante, né, a realização do estudo, das reflexões do Evangelho em família. E existem algumas orientações, principalmente a Federação Espírita Brasileira, né, nos orienta com algumas etapas. A primeira das situações talvez seja selecionar o dia e o horário que vai ser realizado, né? Para quê? Para que haja um dia fixo da semana, um horário específico. Assim, é uma questão de disciplina. Nós vamos acostumando com aquele dia, aquele horário, deixamos de marcar compromissos, né, para aquele momento, e podemos, então, estar ali à disposição. E nós vamos, de fato, lembrando, quarta-feira, 6h30 é o horário do Evangelho no Lar, né? Então, esse horário eu não vou marcar nada, né? Uma vez escolhido, então, o dia e o horário, o dia da semana e o horário que nós vamos fazer, primeira das situações. Como que nós vamos realizar de fato, né? Nós vamos iniciar com uma prece, que é o que nós faremos aqui também daqui a pouco, né? Essa prece, uma prece simples, espontânea, não precisa nada complicado, palavras cabalísticas, bonitas, rebuscadas, nada disso. Uma prece simples, né? Direcionada à espiritualidade, a Jesus,
né? Pedindo a permissão de Deus, nosso Pai, para a realização do estudo, né? E aí, então, partimos para a leitura, um texto pequeno, selecionado de O Evangelho segundo o Espiritismo, ou de uma obra de cunho evangélico, como nós fazemos aqui, né, no SEAC no Lar, que nós estudamos a cada semana uma lição do livro Vinha de Luz, que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier e autoria espiritual de Emmanuel. Após a leitura, os comentários sobre o que cada um entendeu, como que encontra os meios para aplicar na sua vida, no dia a dia, né? E terminado, não precisa ser nada muito longo também, com 15, 20 minutos, né? Que nós realizamos 1 hora para ocupar o espaço, inclusive, que a Rádio SEAC nos oferece, né? Aí aquele momento de vibrações para o encerramento, né? Direcionado à família, aos familiares, que pode, inclusive, ser feito junto com a prece, né? De encerramento, onde se vai realizando a prece, agradecendo aos espíritos e dirigindo as boas vibrações àqueles que convivem conosco, que nós sabemos ali que precisam também das nossas vibrações. E aí, então, está encerrado. Também é interessante que nós coloquemos uma jarra, uma vasilha com água, né, para fluidificar. E o José gostaria de falar sobre a água? Água fluidificada, Maurício, como a gente sempre repete, é algo que a gente usa bastante nas casas espíritas e isso é muito difundido entre todos nós, né? O objetivo é ter sempre, né, então, a aguinha perto da gente, quando a gente está fazendo as nossas orações, quando nós estamos fazendo essas nossas reflexões, porque nesse momento, né, nós estamos acompanhados de bons espíritos, né, nós estamos com uma boa vibração espiritual e não nos esqueçamos também das palavras de Jesus Cristo, que ele sempre estará conosco quando nós nos reunirmos. Né? E ele estando conosco, e mais, né, tudo isso que envolve, né, a reunião, né, de oração, a reunião de reflexão, faz com que essa água que nós trazemos para a nossa reunião seja, de certa forma, modificada, né, e nós chamamos isso de fluidificação da água, para que a gente possa depois, tomando essa água, né, sorvendo esse líquido para dentro do nosso corpo, a gente também tenha uma predisposição maior para o enfrentamento de todas as nossas dificuldades, das nossas tarefas, né, que a gente se ilumine mais a nossa mente, que nós estejamos mais propensos a absorver conhecimento, né, as experiências novas que fazemos. Então é isso que a água fluidificada faz. Ela nos dá um alívio, ela funciona como um bálsamo que vem, então, nos envolver para que a gente possa continuar na nossa atividade. Certo, Maurício? Ótimo. Então, eu acredito que isso posto, né, podemos dar início ao nosso estudo propriamente dito, né? Como eu disse, seguindo aquela sequência, nós faremos uma prece iniciando o nosso trabalho. Convido a todos, então, para que, nesse momento, dirijam o pensamento, a espiritualidade amiga, rogando em prece ao Pai que mas essa oportunidade que nos é oferecida de iniciar um novo ano com o Evangelho em nossos lares, que nos permita, Pai, a presença sempre carinhosa dos irmãos espirituais, para que nos orientem, estejam conosco, nos intuindo, para que as nossas reflexões a respeito do estudo sejam bem aproveitadas e que tenhamos sempre a oportunidade de analisar e colocar em prática em nossas vidas, sempre buscando atender o compromisso que temos na existência de nos aproximarmos das leis de Deus.
Que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, esteja conosco e nos ampare uma vez mais nesse propósito, e que assim seja. Vamos então à leitura da lição número 149, que tem por título Escamas, do livro Vinha de Luz. Como eu disse, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fazemos uma leitura inicial, depois voltamos lendo e comentando cada uma das partes. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18. A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas, sob todos os pontos de vista? Não somente os olhos se cobriram de semelhante excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós outros hão sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia onde fora aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Mais uma lição com grande conteúdo de ensinamentos, de parte de Emmanuel, e que com certeza será, de grande motivo de reflexões para nós nessa noite. Como eu disse, então, uma vez lido a lição, nós vamos voltar e lendo agora parte por parte, parágrafo a parágrafo, e comentando aquele que é o nosso entendimento. Lição 149, escamas, e é retirado do versículo 18 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que nos diz: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E é interessante contextualizar o momento em que acontece, essa fala. E eu peço então ao José que, por favor, nos traga esse esclarecimento. Olha, Maurício, esse versículo
que o Emmanuel traz, né, está então no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 9, é o momento principal, né, do apostolado de Paulo, né, quando ele recebe a revelação do Cristo, né? Então ele recebeu a revelação nas portas de Damasco. Ele estava se dirigindo a Damasco para promover uma perseguição a mais cristãos. Ele buscava especificamente a Ananias, né? E depois, mais tarde, a gente vai ver que é Ananias que vai auxiliá-lo, né? E ali, então, ele sofre aquela iluminação, perde a visão, cai, né? Ele fica por 3 dias, né, sem visão. Ele vai até, né, Damasco, ele chega até Damasco, porque os seus auxiliares, os que acompanhavam nessa viagem, o levam até lá, né? E aí ocorre, né, a recuperação da visão, justamente por Ananias. É bom que todos os que estão nos acompanhando tirem um tempinho também para depois pegar o próprio texto bíblico, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e ler, tá? Porque é muito interessante e é também curto, sabe? Não tem aquela coisa, fica um capítulo longo, né? É rápido, é fácil de ler, tranquilo, né? E não vai tomar muito tempo de ninguém. E se quiserem, né, também, eu acho bastante interessante, tanto o Maurício quanto eu, nós gostamos muito do livro Paulo e Estevão, né, que é uma psicografia do Chico Xavier, Espírito Emmanuel, né? E nesse livro, o Emmanuel conta a história de Paulo e descreve esse momento, né, de Damasco. É muito interessante, porque aí traz algumas outras situações, né, até do aspecto emocional de Paulo naquele momento, né, que podem ser interessantes também da gente refletir sobre, né, e aí tentar entender, né, o que é o contexto de Paulo perdendo a visão, né, e depois recuperando, e essas escamas que caem dos seus olhos, né. E Paulo, você veja, ele chegou em Damasco, Maurício, assim, numa situação muito ruim, porque ele estava, ele fazia 3 dias que ele não enxergava, ele fazia 3 dias que ele não se alimentava, né? Ele estava andando no deserto, que é aquela região, né, da Síria, uma região árida, né? E ali ele chega e ele vai em busca de um amigo que ele tinha lá, que era Sadoc, se não me engano é o nome. E esse amigo falou assim, peraí, do jeito que ele está, a gente não sabe muito bem se isso é conveniente que ele venha para cá. E manda um recadinho lá, vai em outro lugar, né? Vai numa outra pousada aí para você ficar, né? E ele vai nessa outra pousada humilde, muito simples, e fica lá orando, até que Ananias, por sua vez, recebe também uma mensagem, né, espiritual, que diz a ele, olha, vá procurar Saulo, né, Saulo de Tarso, na hospedaria tal. Aí Ananias também se surpreende, puxa, mas esse é aquele rabino que está perseguindo todos os cristãos, eu vou lá fazer o quê? Não, vá lá. Aí ele pega, obedece e vai até essa hospedaria. Lá ele encontra Paulo, né, que já bastante debilitado, propenso a receber, então, um auxílio, né? E a gente depois faz uns paralelos aí com o que acontece conosco, os espíritos que estão no umbral, por exemplo, né? Que se tornam propensos a receber o auxílio. E ali, Ananias, né, impõe suas mãos sobre os olhos de Paulo
E Paulo imediatamente recupera a visão. Ananias, que era o perseguido de Paulo, é quem o tira daquela situação difícil que ele estava vivendo naquele momento. Então, nessa situação, né, de ser auxiliar, de ir buscar, né, uma vingança contra um inimigo, Paulo passa do opressor, tá, àquele que é a vítima, ou aquele que é o necessitado de auxílio. Né? Ele passa para uma condição totalmente diferente, de uma posição de extremo poder para uma posição de extrema humildade. Né? E essa mudança radical que acontece com Paulo é que faz com que ele abra os olhos. Hoje nós estamos aqui, então, falando de 1º de janeiro, de Ano Novo, de coisas, né, desse gênero, de quando todos nós nos propomos a fazer uma mudança de vida, né? Nós nos propomos a alterar comportamentos, nós temos uma esperança de dias melhores. Né? Essa lição que nós vamos estudar hoje, ela vem nesse sentido, porque é o momento de falar assim, olha, vamos abrir os olhos, vamos fazer as nossas mudanças. Né? Por isso que sempre parece brincadeira, mas toda vez que a gente vai fazer uma leitura dessa, seja numa reunião espírita, seja no Evangelho no Lar, como a gente faz, sempre a mensagem cai muito bem para aquilo que nós estamos vivendo. Né? E hoje, para variar, né, nós estamos também nessa situação que a lição é muito apropriada para esse dia. Né, Maurício? Poxa vida, então o encontro do Paulo com Ananias foi o 1º de janeiro do Paulo naquele momento. Sem dúvida, Se sem dúvida. você comparou com a questão, né, da gente fazer promessas de mudança e tal, Paulo nem tinha feito promessa nenhuma de mudança, mas como foi importante para ele, né? Uhum. Então que seja esse 1º de janeiro o nosso início, né, nossa Sim. mudança. Mas vamos lá. A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. E, de fato, como José bem colocou, inclusive utilizando conteúdo do texto, né, do livro Paulo e Estevão, que é um romance espírita, né, psicografado por Chico Xavier, e autoria de Emmanuel também, e que nos traz detalhes, né, sobre essa situação que não necessariamente estão no texto do Evangelho, mas que nos é trazido ali pelo livro e que muito enriquece, né, as nossas reflexões, o nosso conhecimento. Que temos sido, nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas, sob todos os pontos de vista, não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências, todas as possibilidades confiadas a nós, outros, hão sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria, da insensatez. Então, Paulo, né, como o José colocou no início, aquele perseguidor, né, dos cristãos, ele vai até Damasco principalmente para prender o Ananias. E aí ele tem ali uma situação, um problema, né, aquele encontro dele com Jesus, que a luz foi tão forte que acabou ocasionando ali a cegueira momentânea, que durou alguns dias. E aí quem vem para socorrê-lo é exatamente Ananias. E aí a gente pode voltar no parágrafo anterior, que fala que a visita de Ananias a Paulo de Tarso
sugere elevadas considerações. Então, nós temos aí Paulo e Ananias para verificar. Paulo, por quê? Ele tinha perdido a visão, então, com certeza, isso estava perturbando bastante ele. Né? E vem justamente aquele que ele perseguia e o tira dessa situação, aplica a ele ali, né, através da imposição das mãos, através do magnetismo, que hoje nós sabemos, né, que possibilita a cura, aí restitui a visão a ele. Mas nós temos que ver a questão de Ananias também, porque a exemplo do que vai acontecer com Paulo, que nesse momento ele inicia uma caminhada, Ananias já passou por tudo isso. Né? Imaginem, coloquem-se na situação de Ananias. De vez em quando eu penso isso, viu, José? Estou lá tranquilo, fazendo a minha partezinha, estamos aqui fazendo, né, o SEAC no lar. E aí tem alguém que nos persegue por esse motivo. E aí Jesus chega para a gente e fala assim, Maurício, vai lá e socorre essa pessoa que ele está precisando de socorro. Tem que ter passado pelo processo para poder dar conta do recado. Primeiramente, para aceitar. Né? Então, quer dizer, Ananias já havia passado por tudo isso. Aquilo que é colocado aqui para a gente, né? Como o revestimento venenoso da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez, Ananias já havia se livrado disso. Né? O orgulho, falei, eu capaz que eu vou lá, né, atender esse cidadão. E, no entanto, ele foi até lá. Então, essa ação de ir até o outro, ela diz, já de cara, ela elimina qualquer situação de preguiça, né? Está à disposição do trabalho. Nós vamos ver ao longo, aquele que puder ler o livro Paulo Estevão, leia, que vai ver que Paulo também vai passar por essa situação e ele vai à obra, ele vai e realiza. Né? O egoísmo que ficou de lado, porque ele vai lá e atende aquela pessoa que está necessitada, fazendo o dito lá de fazer o bem sem olhar a quem, né? Fazer o bem pelo bem. E então que coloca essas duas personagens numa situação ali de relacionamento muito interessante. E nós podemos dizer que essas são as escamas, né? Ou que são escamas que nós podemos procurar retirar. Preguiça, egoísmo, orgulho, idolatria e insensatez. E por que elas nos dominam? Nos dominam justamente pela nossa falta de cuidado. As lições vêm sendo trazidas para a gente, a exemplo do que foi levado para Paulo. Paulo era doutor da lei, ele tinha os conhecimentos também da lei de Deus. E que, no entanto, todas as situações, principalmente as formalidades que foram, né, encaixotando as questões espirituais, fizeram com que aparecessem essas escamas, que, via de regra, é o que acaba acontecendo com a gente. E aí, então, nós temos, né, que buscar essa retirada, buscar a retirada dessas escamas. Porque quando Paulo é atendido por Ananias, a única coisa que vai acontecer é a restituição da visão, né? Nada mais. Ele tem que entrar num processo para que todas essas outras obstruções da visão espiritual, para combater a cegueira espiritual, elas sejam desenvolvidas. Né? José? Eu vejo que não é um processo simples, né, Maurício? Tanto para Paulo quanto para Ananias, foi um processo também dificultoso. E o que, em relação a Ananias, é essa questão de você ter o desprendimento de agir como Ananias agiu. Né? Recebendo a mensagem, todos nós já recebemos a mensagem do Cristo. Todos nós. Né? Então, receber é uma coisa, colocá-la em prática é outra. Né? Ananias
tendo recebido a mensagem do Cristo, ele colocou em prática, ele falou assim, não, vai contra aquilo que eu acredito, porque eu sei que essa pessoa que estou sendo chamado a auxiliar é um perseguidor, ele veio aqui para me prender, ele veio aqui para me perseguir, se possível até para me matar. Né? Então, e ele supera isso pela fé que ele tem na palavra de Jesus. E ele vai até Paulo. E Paulo, por sua vez, como o Maurício falou, não, mas está coberto de escamas, de uma carapaça, né, que ele foi adquirindo ao longo do tempo, né, pela compreensão incorreta que ele tinha do que seja Deus, o amor de Deus. A lei que ele professava era uma lei rígida, né, que não deixava espaço para o perdão, para a compreensão, para o entendimento. Então ele achava que tinha que aplicar a lei da forma mais rígida possível, né, colocando castigos exemplares para aqueles que não seguissem aquilo que era o pensamento dele, né, desconsiderando a possibilidade de outras linhas de pensamento. E Paulo, então, está recoberto disso. São as escamas, né, que ele vai ter que retirar. Qual que é a primeira que precisa ser retirada? É a venda dos olhos, é a escama dos olhos. Né? Assim, abra os olhos, né, figurativamente. Abrir os olhos. Né? Receber a mensagem. Porque até então Paulo não tinha recebido a mensagem do Cristo. Né? Ele ouviu falar, mas ele não recebeu. Ele recebeu naquela hora, né, da luz que Jesus aparece para ele. Ali ele recebeu. Ali ele caiu em si. Né? Então faltava agora a Ananias, né, abrir os seus olhos para que ele pudesse, por conta própria, né, começar a trabalhar todos os outros aspectos da sua vivência e assim realmente mudar. Né? E ele não foi por falta de aviso que Paulo se manteve rígido durante tanto tempo. Né? Se nós formos ver a história de Paulo, ele recebeu alguns alertas. O próprio Estevão, né, que ele permitiu que fosse apedrejado por estar divulgando a palavra do Cristo. Abigail, que era aquela com quem ele iria se casar, né, que também estava convertida ao cristianismo. E ele mesmo tendo tido esses avisos, né, ele permanecia recalcitrante ali, não mudava. Foi preciso passar por uma experiência bem, né, marcante como essa, né, perder a visão, para ele poder, aí sim, começar a mudar. Né? Então, essa necessidade que às vezes a gente tem de passar por uma experiência difícil, né, para que ocorra a mudança. Mas é por essa razão que a gente sempre insiste, olha, nos momentos mais difíceis da vida, reflete e veja qual é a lição a ser aprendida. Porque essa lição, a partir do momento que ela é aprendida, dali para frente, toda a sua vida se transforma para melhor. Continuando, o socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo, rende-se incondicionalmente ao Cristo, ou seja, entrega-se por inteiro. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia onde fora aplaudido triunfador. Olha aqui que interessante, né? Aquele
orgulhoso, né, que antes recebido naquela cidade, sempre aplaudido, ele entra como se fosse derrotado. Ele entra sem ninguém ali para acolhê-lo, ele entra sozinho. E por que ele faz isso? Ele faz isso justamente porque ele recebeu a recomendação de Jesus, quando ele pergunta e Jesus fala que ele entra a cidade. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. Imaginem a mudança que aconteceu nessa pessoa nesse momento. E nós podemos verificar que muitas vezes nós precisamos de algo assim para mudar a nossa conduta, né? A dor, né? Aquela situação que nos coloca muitas vezes em confronto com aquilo que nós mesmos causamos, que nós mesmos provocamos, com valores excessivos, muitas vezes sem sentido, que nós defendemos. É aquele processo necessário para que nós, então, comecemos as reflexões e tomemos um caminho de redenção. Mas, para que isso aconteça, que muitas vezes ainda acontece, o momento da dor acontece, esse momento do conflito interno, e não é o suficiente para que nós entremos nesse caminho da redenção. Né? Por quê? Porque muitas vezes nós não temos essa resignação de aceitar uma determinada situação. Paulo aceita porque ele se coloca na posição de vencido. Ele não tinha mais o que fazer. Ele chegou num momento que nem enxergar o caminho ele enxergava mais. E tudo nesse momento, que nós podemos chamar de momento de escuridão, se torna tão claro para ele que ele percebe a única situação agora é seguir a orientação de Jesus. Esse que ele perseguiu e que vem em socorro a ele, né? E nós podemos dizer assim, que com o conhecimento, e nós percebemos quando lemos o texto que antecede essa ocorrência na porta de Damasco, quando nós lemos no livro Paulo e Estevão, nós percebemos que o conhecimento antecipado que Paulo tinha da lei, e as reflexões que ele vem fazendo em torno do comportamento, do ato dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus, ele começa a criar uma situação que aquilo que estava plantado nele germina de forma diferente. E traz, então, para ele um novo entendimento da lei. Ele passa, de fato, a questionar. Ele fala, não, espera aí. Então, isso daqui que eu conheço, não é só isso. Isso aqui vai além. E essas pessoas estão certas. Se essas pessoas estão certas, quer dizer que o mestre dessas pessoas é, de fato, aquele que veio para ensinar. É, de fato, o Messias. Né? Então, nesse momento que ele se coloca como o derrotado, o perdedor, na verdade é o momento que está se constituindo para ele no início do grande batalhador, do vencedor do evangelho, de fato, e que vai divulgar e que vai propagandear, né, promover o evangelho por todas as terras, por todos os lugares. Algum comentário, José? A questão de se posicionar assim como o vencido, né? Aceitar, né? O que era, não tinha como, ele não tinha outra alternativa, na verdade, do que perceber, né, que realmente tudo que ele vinha fazendo carecia de sentido. Né? Ele foi ao extremo do que ele podia fazer como um rabino, como um perseguidor ali do cristianismo naquele momento. Né? Ele foi ao extremo. Né? Ele não tinha mais o que fazer. O próprio Estevão, que era cunhado dele, né? Ele
permitiu que fosse apedrejado, né? Então ele estava numa situação assim de máximo. Imagine o quanto Paulo era odiado por várias pessoas. Quanto ódio, porque ao mesmo tempo que ele fazia isso, né, para impor a lei, né, e isso era do agrado dos fariseus, né, por outro lado, existiam várias outras pessoas que odiavam essa forma de atuação. Então ele atraía para si uma porção de vibrações negativas pela forma como ele agia. Então ele saía desse patamar que ele estava, né? Do extremo que ele estava, e de repente falou assim, puxa vida, tudo que eu fiz estava errado. Não é o caminho não é o caminho do ódio que eu tenho que seguir, é o caminho do amor. O caminho de Jesus Cristo é o caminho do amor. É esse o caminho que eu tenho que seguir. A hora que ele percebe isso, realmente você, puxa, racionalmente, como ele era muito racional, né, ele fez a sua reflexão, assim, eu estou errado. Admitiu, né, e se entregou. Falou assim, olha, eu sou um servo, eu estou aqui para servir, né, eu vou fazer aquilo que o Senhor me pediu, né? Tanto que são essas as palavras dele, a hora que ele vê a Jesus. Ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Né? E aí Jesus fala, ó, vai lá para Damasco, lá você vai entender, né, tudo que eu quero que você faça. Né? Então, é bem assim, né, Maurício, que a gente enxerga essa mudança de comportamento que Paulo sofreu. Ok, continuando. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Então, aquilo como já falamos inicialmente, né? Como a mediunidade de cura que nós conhecemos hoje, através do magnetismo, então restitui a visão. Mas, né, essa observação de Emmanuel é muito importante, é restituído o dom de ver, apenas isso. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Então, no momento que acontece aquela imposição de mãos do Ananias, né, em relação a Paulo, no momento então que Ananias promove essa cura, Paulo relata que sentia, né, fisicamente como se lhe caíssem escamas dos olhos, e isso então permitindo, né, desobstruir a visão, ele passa a enxergar novamente. E aí Emmanuel então nos traz essa importante texto aqui para reflexão, né? Porque é isso que nós precisamos procurar em nós e desenvolver, né? Desde então, desde que restitui a visão, restituindo, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício a fim de extrair por si mesmo. Então, olha, né, não é o trabalho do outro, não é o trabalho do palestrante espírita, do pastor, do padre, não é nada disso. Extrair por si mesmo as demais escamas que lhes obscureciam as outras zonas do ser. Quais escamas são essas? Aquela que a gente falou anteriormente ali, né, que podem ser relatadas, pode ter outras, mas em geral fica nessas aqui mesmo,
preguiça, egoísmo, orgulho, idolatria, insensatez. Né? Preguiça, egoísmo e orgulho, normalmente aqui todo mundo tem aí seu exemplo. Quando fala idolatria, aí pensa assim, eu não sou idólatra, eu não fico, né, idolatrando imagens, nada disso, né? A idolatria hoje, a gente pode ver que ela tem um sentido muito mais amplo, né? Nós podemos idolatrar coisas sem o saber. Aquilo que é onde que nós dedicamos tempo e muitas vezes são coisas vãs, vazias, pode ser idolatria. Ela pode ser idolatria, por exemplo, uma dessas redes sociais, ela pode ser idolatria às coisas materiais, né? Algo que a gente gosta, um esporte que a gente gosta de fazer. Eu acho que daria até para fazer esse tipo de ligação também, né? Que são situações que nós acreditamos como se fosse quase que um valor divino em relação àquilo que realmente tem, né? Às vezes a gente se dedica com paixões exageradas a determinadas situações que nos levam a essa questão aqui da idolatria, né? E a questão da insensatez. O ser humano, em geral, ainda é muito insensato em algumas coisas. E nós vamos caminhando, desde que faça a reflexão e reconheça, nós vamos por um caminho de melhoria, né? Procurando ser mais sensatos. Mas, em geral, nós perdemos boa parte da vida, daquilo que nós poderíamos fazer, com coisas que não têm sentido nenhum, né? Então, vejam, é um processo que nós temos que executar. É um processo que nós temos que executar. E esse processo tem que ser realizado em nós mesmos. Muitas outras lições que trouxemos anteriormente, Emmanuel nos chama a atenção para isso, para a nossa mudança de vida, nossa mudança de comportamento, que nós, por exemplo, possamos nos dedicar a um trabalho voluntário, a um trabalho de auxílio àqueles que precisam, e nem muitas vezes não precisa ir muito longe, não, né? Vou usar uma coisa simples aqui, que essa semana ainda eu ouvi, né? Ficar ali com uma garrafa de café e uns biscoitos, por exemplo, numa bandeja, na varanda de casa, na garagem de casa ali, no momento que está passando o pessoal que faz a coleta de lixo e oferecer para eles isso, poxa, isso é uma coisa fantástica. Né? E muitas das vezes, ao invés de fazer isso, a pessoa ainda larga tudo bagunçado e critica o trabalho dessas pessoas. Né? E tantas outras situações onde nós somos muito críticos e pouco ou nada auxiliamos. Então, essa mudança começa com pequenas coisas. Sabe quando a gente chega ali no supermercado, que nós vamos estacionar e alguém deixou o carrinho ali atrapalhando? A gente pode muito bem, né, tirar o carrinho, estacionar, depois leva o carrinho, deixa na área ali, né, que seria o próprio do carrinho. O que normalmente nós fazemos? Nós vamos chamar a pessoa de folgado, que a gente nem sabe quem é, a gente não sabe se ela teve pressa, se ela teve esquecimento, o que foi que ela teve, né, mas a gente normalmente já julga, né, e condena e executa, porque no nosso modo de vista, quando nós somos vítimas, a gente faz tudo isso de uma vez só, né? A gente assume todos os papéis. E é exatamente mudando esse comportamento que a gente começa a retirar as escamas. José? Maurício, é a questão da insensatez. Você falou, a gente julga, condena, pune, né? E depois ainda critica quem faz assim também. Né? Olhar para si próprio. Olhar para si próprio. Né? Nós precisamos fazer esse... Quem consegue olhar para si próprio? Primeiro, quem já abriu os olhos, que é o que acontece com Paulo. Né? Ananias, né, com a imposição de mãos, o Maurício falou, do magnetismo, a cura, né? Ele abre os olhos de Paulo, em nome de Jesus, né? Tá lá. Paulo, né, passa a enxergar.
a hora que Paulo passa a enxergar, porque tirou aquela cobertura dos olhos, ele próprio passa a enxergar as suas outras escamas, né? Os seus outros problemas que ele tem que lidar. E um deles, a insensatez. O Maurício falou bastante sobre a insensatez, né? Nós perdemos a paciência muito fácil com coisas do dia a dia. Nós reagimos sempre com alguma violência até a algumas coisas que nós ouvimos, nós vemos, né? Por isso que quando fala de rede social, a gente fica assim, poxa, mas a rede social... Não é a rede social, é as pessoas. Porque você vê as respostas, alguém publica alguma coisa, se você vê as respostas que vêm em cima daquilo, olha, gente, é insensatez. Tá? Se uma pessoa publicou uma opinião, a opinião é dela. Tá? Nós não precisamos dar resposta a tudo. Tá? Ninguém está precisando da nossa resposta. Né? É um pouco de arrogância da nossa parte achar que aquela pessoa que falou alguma coisa, ela quer saber a minha opinião. Simplesmente ela emitiu uma opinião. Né? Você não precisa responder. Mesmo porque a hora que você responde, você adiciona um pouco mais de agressividade, um pouco mais de violência àquilo que talvez tenha sido dito de forma equivocada. Né? Então, para quê? Se você pode, né, pacificar, por que você vai aumentar o conflito? Nós temos que ter essa sensatez de, né, diminuir a temperatura da fervura. Né? Isso não é ser murista, ficar em cima do muro e ficar só colocando panos quentes em nada. Né? Mas é enxergar, né, a racionalidade, ter racionalidade, enxergar, né, que o outro às vezes está num momento difícil ou está num momento que ele não compreendeu ainda, né, a razão da sua própria existência, né, e tentar auxiliar. Mas não é com mais agressividade que a gente vai auxiliar. Tá? Não é adicionando agressividade que nós vamos auxiliar. Então a gente precisa ter essa sensatez, né? Não pode deixar as coisas, né, caminharem nesse sentido. Eu achei que o pessoal comentava justamente para fomentar a discórdia. Eu gosto de ler os comentários, inclusive, me parece que a maioria comenta justamente. Que é para poder pegar mesmo no pé e fazer. Às vezes é aquela história do like, né? Que parece que as coisas também têm... A pessoa... Esqueço até essa questão, monetização. Né? A pessoa não é... Por incrível que pareça, a pessoa não está ali envolvida pelo que ela pode ganhar mais financeiramente. Ela está envolvida pelo ganho de, entre aspas, popularidade, né? De pessoas... mais pessoas viram a minha postagem. Mais defendendo pessoas, o próprio ego, né? Alimentando o ego. É isso que, né, infla, né, as pessoas e deixa as... seguir nesse ponto. Vamos lá. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. E inicia muito interessante aqui, quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, mente e o coração. E Paulo, ele se retirou, ele foi para o deserto, né? Em Gálatas, capítulo 1, versículo 18, né? Diz que Paulo ficou 3 anos
no deserto refletindo sobre aquilo que é chamado de a nova fé, né? Então, é o processo de encontrar a si mesmo, né? Isso que o José estava falando ali, retira as escamas aí, dos olhos e aí a pessoa ela vai ao encontro de si mesma para entender, entendendo, né? Como age, como reage nas situações, como deveria fazer para aí sim impor uma mudança produtiva, significativa na vida. É o trabalho da iluminação, né? É a busca da iluminação. E olha que interessante, porque dá para comparar tanto o processo físico, né, quanto aquele aqui do caminho espiritual, da eliminação da cegueira espiritual, né? É abrir os olhos para começar a enxergar as situações, tirar as escamas daquilo que nos impede da iluminação para que possamos atingi-la ali no final das coisas, no final desse processo, né? São reflexões necessárias, e principalmente nesse primeiro de ano, nesse início de ano, são reflexões que vão nos ajudar a nos tornarmos mais leve para o mundo, para as pessoas que convivem conosco, né? E uma grande finalidade do entendimento do Evangelho, a partir do estudo do Evangelho no lar, é exatamente que nós possamos deixar essas coisas que pesam, deixar de lado e nos tornarmos espíritos livres, com compreensão, para agir de fato de acordo, né, com as leis de Deus, de acordo com o ensinamento de Jesus. E as pessoas vão perceber isso, porque nós vamos perceber isso. E vamos perceber que, à medida que nós caminhamos nesse sentido, nos tornamos mais aceitáveis para os demais, né? É um motivo de felicidade maior, é um motivo de contentamento. Me parece que Emmanuel encerra muito bem essa lição aqui, né? E principalmente estarmos atentos aos Ananias da fraternidade que agem em nome do Mestre, que nós vamos encontrar ao longo aí de todo esse caminhar, né? José? Maurício, então, veja só, para o primeiro dia do ano, é realmente uma mensagem que, como eu disse no início, ela veio muito a calhar, né? Que é o momento de abrir os olhos, vamos aproveitar esse momento, abrir os olhos para a mensagem do Cristo, a mensagem do amor, a mensagem da compaixão, da caridade, né? Fazer essa mudança, enxergar os próprios defeitos, aceitar ou, né, ser complacente também com o momento das outras pessoas que estão ao nosso lado, que às vezes é um momento difícil, né? Então, ter essa comunhão, né, de propósitos, de pensamentos, de procurar evoluir, de seguir à frente e não achar que só o meu caminho é o certo. Né? Seguir à frente com as outras pessoas com as quais nós convivemos, né? Ter essa convivência, né? Buscar o entendimento, que esse ano nós realmente possamos buscar o entendimento, buscar a justiça, buscar o bem comum, buscar aquilo que vai nos fazer como conjunto, como comunidade, evoluir. Evoluir sozinho é bom, cada um precisa fazer a sua evolução individual. Mas evoluir em conjunto, evoluir em grupo, é bem melhor ainda. A partir do momento que eu consigo, né, ser auxiliado por alguém, por algum Ananias, a partir do momento em que eu sou o Ananias para alguma outra pessoa, né, nós todos em conjunto evoluímos. Então vamos aproveitar este início de ano para fazer isso, para fazer essa reflexão da nossa necessidade de mudança, para que nós possamos abrir os olhos
como Paulo teve seus olhos abertos. Maravilha. E vamos encerrar então, José. Você faz a prece. Isso, com a graça de Deus, vamos encerrando mais um SEAC no Lar, com essa boa mente, com a mente clara, leve, suave, com essa proposta de mudança para todos nós, que nós tenhamos ao nosso lado, né, os nossos amigos espirituais, que nós tenhamos sempre no nosso coração a palavra de Jesus Cristo e que Ele nunca nos falte iluminando o nosso caminho. Com as suas bênçãos e com a sua graça, nós encerramos este SEAC no Lar.